vamos estar falando hoje sobre comprometimento. Que palavrão é esse? Comprometimento. Palavra grande, né? Algo que eu estava em casa, né? O que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Veio isso no meu coração. Algo que está faltando na igreja do Senhor. Comprometimento com Deus e com o próximo. Algo que nos leve a nos compadecer, a fazermos aliança com o Senhor e com o nosso irmão. Então nós vamos estar colocando um vídeo ali, de algo, uma palavra que Deus trouxe há 3 anos atrás, e depois eu vou estar discorrendo, a partir dessa palavra, o que a gente quer falar nessa noite. Mas é uma profecia que aconteceu num congresso do Diante do Trono, e eu queria que você ouvisse. Isso não aconteceu agora, que parece óbvio daí, aconteceu, foi publicado em abril de 2013, nós estamos em abril de 2016, 3 anos exatamente atrás, quando o Brasil parecia que estava bem, hoje poderia dar uma profecia baseada no que eu vejo, é óbvio, todo mundo está vendo. Então eu queria que você ouvisse e depois vamos estar dando continuidade. Pode liberar aí, Jonathan? And the Lord would say, E assim diz o Senhor: I'm giving Brazil a second chance. estou dando ao Brasil uma segunda chance. I'm giving you a window, says God, Estou abrindo uma nova janela, diz o Senhor, where you're going to begin to pray. aonde vocês vão começar a orar. And the Lord says, E assim diz o Senhor: if you do not take the window, se vocês não entrarem por esta janela, I'm going to begin to shake the economy. eu vou abalar a economia. And the Lord says, E I assim diz o will Senhor: transform Brazil. eu vou transformar o Brasil. But you must transform it from your knees first. Mas vocês precisam transformá-lo através dos seus joelhos primeiro. So the Lord says, Assim diz o Senhor: begin to cry out day and night. comecem a clamar dia e noite. I am going to build the house of prayer Eu edificarei a casa de oração for all nations. para todas as nações. From Brazil, says the A Lord. partir do Brasil, diz o Senhor. I'm going to begin on the university campuses. Nos campos das universidades eu começarei. I'm going to begin in the schools. Nas escolas eu começarei. I'm going to begin in the government houses. Nas casas do governo eu começarei, nos prédios do governo. And the Lord says, Assim diz o Senhor: it's my desire to pull down the principality of corruption. é o meu desejo abater o principado da corrupção And the principality of poverty. e o principado da miséria, Because I'm coming to shake everything that can be shaken. porque eu virei e abalarei tudo que pode ser abalado. And I am preparing a forerunner generation. Estou preparando uma geração pioneira. Let the John the Baptist arise. Que se levantem os Joãos Batistas. The John the Baptist arise. Levantem-se, Joões Batistas. Raise up the forerunners Levantem-se, abridores do caminho, who will prepare the way of the que Lord prepararão o caminho do Senhor for the transformation of Brazil. para a igreja e a nação e a transformação do Brasil. Hallelujah. Aleluia! And the Lord says, Diz o Senhor: there is a Se fosse hoje, parecia óbvio, né? O que é uma profecia óbvia?
eu estar diante de 500 pessoas e dizer que o Senhor está me revelando que tem alguém com dor de cabeça. Vai ter muitas pessoas com dor de cabeça onde tem 500 pessoas. Você estava desanimado antes de vir para o culto. Várias pessoas vêm para o culto desanimadas. Ou então falar algo óbvio. Eis que eu digo que o nosso país estará em crise, mas está passando hoje. Mas aqui foi em abril de 2013. E por que Deus falou, através da serva do Senhor, no ministério diante do trono? Porque se falasse dentro de uma igreja pequena, talvez não tivesse acesso aos cristãos como o diante do trono tem. Eu na época vi essa profecia, e muitos cristãos, muitos, para não dizer, se eu perguntasse aqui não precisa levantar, a maioria na época ouviu essa ministração. Só que, quando Deus fala, Ele quer uma resposta. Que resposta que a igreja deu? Quase nenhuma. Deus falou que era para nós orarmos. Se nós não fizéssemos isso, o Brasil seria abalado na economia. E o Brasil está abalado na economia. Isso leva a entender que a igreja não tem orado ou não orou. Orou coisas egoístas. Por que eu falei que está falando sobre comprometimento? Amados, quando Deus fala, né? Ah, mas será que Deus falou? Amados, o servo do Senhor, a Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia. Sim, só que exatamente está acontecendo aquilo que Deus falou. Em 2013, podia estar um pouquinho difícil, mas não é nem perto do que está passando hoje, a situação hoje. 2013, por que você acha que o Brasil sediou uma Copa do Mundo e uma Olimpíada? Que eu não me lembro que algum país no mundo recebeu em 2 anos os maiores eventos do mundo. Não me lembro. 2014 e 2016, em 2 anos, 2 eventos. Eu não lembro se houve, eu vou ter que buscar a história na internet, eu não lembro de ter acontecido isso. Por quê? Porque há 10 anos atrás, 12, quando foi aprovado a sede do Rio de Janeiro para a Olimpíada e o país, o Brasil, para a Copa do Mundo, o Brasil estava muito bem. Por sinal, a Espanha e vários países estavam em crise econômica e o Brasil estava bem, sendo que diante da Europa o Brasil era muito menor economicamente do que esses países que estavam sendo abalados. Os Estados Unidos estava extremamente abalado, isso há 8 anos atrás, 10 anos, e o Brasil estava bem. E em 2013, quando saiu essa profecia, ainda parecia que estava bem. Não estava bem, mas estava parecendo. E Deus falou isso. Se nós não entrássemos por essa janela, Deus tem o desejo, né, de fazer, de abalar o espírito da corrupção, tem desejo de usar o Brasil, mas nós tínhamos que fazer isso colocando o joelho no chão. Existe um desejo, olha bem, ali até aquela profecia ali não disse que vai ser abalado o espírito de corrupção, é o meu desejo, mas para isso a igreja tem que orar. E por que eu estou falando isso? Amados, eu vou dar continuidade à ministração sobre comprometimento, mas eu quero aproveitar esse vídeo, porque lá atrás existe papéis de um compromisso de oração. São 40 dias de oração e jejum que há 20 dias atrás nós colocamos e avisamos há 1 mês atrás, mas é mais ou menos isso. Esse papel está ali há vários cultos, ali atrás no correio, já foi convocado a igreja, foi pedido para que você coloque pelo menos, era bom que uma vez por semana se comprometesse, mas se colocar 1 dia, 2 dias naqueles 40 dias, 3 dias, fecharia o propósito de oração. E isso é comprometimento com Deus e com o reino. E no entanto, eu não sei hoje, eu não via hoje a folha, mas semana passada estavam vários dias vagos, vários. Amados, se uma pessoa sumisse 1 dia na semana, nem precisava de 40 pessoas.
Onde é que estão as pessoas que têm comprometimento com o reino, com Deus e com o reino? Se nós somos assim indiferentes, hoje, em 2013, foi muito pior. Deus fala, e Ele espera uma resposta. Qual é a nossa resposta para Deus? Vamos estar falando sobre comprometimento. Você tem a chance ainda no final do culto de colocar o seu nome lá e entrar ainda naqueles dias vagos ali. Escolher se comprometer. Eu queria que, pode colocar ali para nós o slide, por favor. Homens comprometidos com Deus. Vamos estar falando de alguns homens, de 3 homens, 4, mas vamos dar ênfase mais em cima de 3 homens, que mostram para nós o que é ter comprometimento com Deus. Próximo. Vamos abrir ali, está ali, mas eu queria que você abrisse na sua Bíblia ali, Lucas 9, do 23 ao 24. Lucas 9, 23 a 24, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Nós lemos um texto do Novo Testamento e vamos ver agora 3 pessoas que entenderam no Velho Testamento esse versículo sem ter conhecido ele, principalmente na parte B: quem quiser salvar sua vida perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, este a salvará. Comprometimento, o que é isso? Comprometimento é a ação de se comprometer com alguém ou alguma coisa. É a ação de se comprometer com alguém ou alguma coisa. A palavra comprometimento tem origem no termo em latim compromissus. Se você quiser anotar, no latim compromissus, com 2 S no final. Compromissus, que indicava o ato de fazer uma promessa recíproca. Por esse motivo, comprometimento é o sinônimo de compromisso e requer responsabilidade da parte de quem se compromete. Amados, um dos significados é o ato de fazer uma promessa ou uma aliança recíproca. Deus fez uma aliança conosco, fez várias, mas elas não foram perfeitas. Jesus, pelo sangue dele, pela cruz, fez uma nova aliança conosco. Deus já fez uma aliança conosco, E a nossa aliança com Ele? Tem reciprocidade? Ele se comprometeu conosco, largando tudo, amados, Ele largou tudo. Deus tem a forma humana, é humilhação demais. Ele largou tudo. Qual é o nosso comprometimento com Ele? Vamos ver esses 3, 4 jovens, mas depois trabalhamos mais em cima de 3, que entenderam esse versículo e nenhum conheceram, mas entenderam o Deus que revelou esse versículo lá na frente. Vamos abrir aí em Daniel 3. Vamos abrir Daniel 3, lá no Velho Testamento, a partir do versículo 1. Vamos lá, Daniel capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6.
Todo mundo achou? Espera um pouquinho, pode procurar. Daniel 3, de 1 a 6. Vamos lá. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. No 2, então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. A consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Amém. Até aí, amados. Então aqui fala de 3 jovens que tinham um grande comprometimento com Deus. E por que eu falei que eles entenderam esse versículo sem conhecê-lo? Porque essa parte aqui, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa do Senhor, achá-la-á. Passaram um contexto bem difícil, quando Nabucodonosor fez uma estátua e deu uma ordem que todas as pessoas que ouvissem o som dos instrumentos deveriam se prostrar e adorar a essa estátua. Nesse capítulo 3, reserva uma confirmação abençoadora acerca daquilo que Deus faz com aqueles que com Ele se comprometem. Lá no capítulo 1 do livro de Daniel, está escrito que no ano de 605 a.C., Nabucodonosor se tornara rei da Babilônia e marchou contra Jerusalém. Ele a sitiou, invadiu e a derrotou. Depois levou cativo as coisas e as pessoas que ele desejou. Ele foi lá, invadiu Jerusalém e trouxe muitas pessoas com ele, como cativos, né? E dentre essas pessoas que ele trouxe, cativas, tinham 4 jovens. Próximo ali, Jonathan. 4 homens comprometidos com Deus. Dentro de todas aquelas pessoas que Nabucodonosor trouxe para a Babilônia, tinha essas 4 pessoas. Jovens proeminentes e destacadamente inteligentes. A intenção de Nabucodonosor era instruí-los na cultura babilônica e através deles disseminar junto aos judeus uma formação cultural cativa e idólatra. Então não somente eles, mas eles trouxeram para o reino muitos jovens. E dentre esses jovens, e dentre todos esses cativos, tinha esses quatro homens que fizeram diferença. Próximo, Jonathan. Quem são eles? Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz. Ananias, que quer dizer Jeová é gracioso. Também estava Misael, que quer dizer quem é semelhante a Deus. E Azarias, que o significado de Jeová auxilia. Tremendo que, além da posição do coração deles, da integridade e do comprometimento que eles tinham com Deus, os nomes deles demonstravam isso.
Tremendo, né? O que aconteceu? Como Nabucodonosor não queria nada com Deus, ele queria dissimilar uma adoração a si mesmo, através da estátua. Ele queria incutir algo pagão. O que ele fez? Provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente ele teve informações do significado do nome deles. Porque a Bíblia não fala que ele mudou o nome dos outros jovens. Fala, pode ter mudado, mas tinha muitos jovens que foram trazidos para o reino. Esses 4 que tomaram aquela posição de não se contaminar com os manjares do rei. Inclusive, para esses 4, Nabucodonosor mudou o nome deles todos. Vamos lá. Esses nomes foram mudados para homenagear os deuses pagãos com os nomes. Olha o nome dos deuses que ele queria homenagear: Deus Bel, Marduk, Vênus e Nego. Esses 4 eram deuses pagãos, que quando ele colocou o nome, mudou o nome dos 4, era para homenagear esses 4 deuses, né? Então, a Daniel, ele colocou o nome de Beltesazar. Ananias colocou o nome de Sadraque. Misael, ele colocou Mesaque. E Azarias de Abidnego. Esses 4 nomes, 2 deles têm significado, mas não vou entrar em detalhe, mas é tudo direcionando aos 4 deuses que Nabucodonosor queria honrar, homenagear, né? Está todo mundo aqui? Amém, vamos lá. Essas mudanças que fizeram neles foram mudanças radicais. Nabucodonosor queria algo radical, né? Na vida dos 4. Elas compreendem uma mudança geográfica, mudança de liderança, mudança de cultura e mudanças pessoais como identidades. Mas elas são consideráveis como mudanças externas para os 4. A intenção de Nabucodonosor, quando mudou o nome, era incutir algo espiritual, envolver eles em algo pagão. Mas pela atitude dos 4, foi uma mudança somente externa. Não alterou a atitude de comprometimento que eles tinham com Deus. A intenção de Nabucodonosor e do reino dele era desvirtuar o propósito que Deus tinha com os 4. Mas para eles foi algo externo. Eles nem se importaram. Não queriam com certeza mudar o nome deles, mas foi uma imposição do reino. Para eles foi algo externo. Porque o que eles tinham no coração, o compromisso que eles tinham com Deus, com o Senhor Jeová, era grande demais para algo externo influenciar. As mudanças provocadas pelas circunstâncias da vida não podem interferir no meu compromisso com Deus. Escutou? Olha bem, vou ler de novo. As mudanças provocadas pelas circunstâncias da vida não podem interferir no meu compromisso com Deus. Aqueles que têm uma experiência com Deus têm compromisso com Ele. Amados, aquilo que acontece em nossa volta não pode mudar a nossa atitude, a nossa fidelidade com Deus. Eles tentaram mudar algo em volta dos 4, né? Achando que a atitude deles ia mudar, inclinar para agradar o rei, adorar o Nabucodonosor e fazer o que o reino de Nabucodonosor queria. Eles não foram influenciados pelo externo, pelo sistema. As circunstâncias não podem. O aperto financeiro não pode mudar a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa integridade com Deus. O desemprego é difícil, não pode mudar a nossa integridade com Deus. A enfermidade não pode mudar o nosso comprometimento com o Senhor. É difícil, mas o externo, as circunstâncias, a dificuldade, a luta não pode afetar a nossa integridade com o Senhor. Eu peguei aqui um exemplo. Eu peguei aqui um exemplo
daquela carne chamada bife a cavalo. Todo mundo conhece isso? Quem conhece? A pastora Norma faz sempre. Na realidade ali são 2 ovos e uma carne de boi. Não sei por que entrou o cavalo na história. Agora nós vamos ver por que entrou o cavalo. Tá? Bife a cavalo é um prato conhecido composto de carne de boi e 2 ovos. Neste caso, olha bem, a galinha entrou como produto, certo? Com o ovo. O cavalo entrou somente com o nome. Ele nem sabe por que ele está ali. Mas o prato, para ser completo, o boi teve que entrar com a vida dele. Alguns falam aquele exemplo do ovo e do porco, né? Do bacon. Aqui tem um exemplo de 3 situações. Do cavalo, né? Do ovo, que a galinha deu algo dela, até ajudou. O cavalo que disse, bota o meu nome ali, vou honrar o meu nome, o nome do prato é o meu nome, mas ele não deu nada. Agora o boi teve que dar aquele churrasco, aquela carne gostosa ali que vai ser feita, né? Qual é o nível que nós temos de comprometimento? Nós temos a necessidade extrema de um cristianismo onde devemos entregar, num compromisso integral a nossa vida. Muitos se comprometem com o serviço da igreja, muitos se comprometem com o nome, zelam farisaicamente pelo seu nome, mas restringe-se a somente isso. Pouquíssimos se comprometem com a vida integral. Ananias, Misael e Azarias são exemplos verdadeiros de uma experiência comprometedora com Deus. Amados, pessoas que pagaram preço pelo Senhor, poderia ter ido à morte. Daniel também, nós estamos trabalhando em cima dos 3. Daniel na cova dos leões, nós vamos entrar em detalhes sobre isso. Os 4 se posicionaram, existia comprometimento, eles amavam o Senhor. Te dou certeza, falando do propósito que nós fizemos, que é feito para o Brasil, muitas igrejas estão orando, tá? Aqui no próprio Copeve, várias igrejas estão colocando e orando pelo Brasil. Mas se nós fizéssemos um propósito de 40 dias, e aqui estivesse Daniel e os 3, te dou certeza que eles estariam em vários dias, vou dizer melhor, eles estariam orando antes do propósito, porque eles tinham comprometimento, eles tinham uma vida de entrega ao Senhor. Eles não estavam preocupados com o que os outros pensam, ou no externo, com a situação em volta. Se eles estivessem preocupados, amados, eles não teria acontecido o que aconteceu com eles. Eram jovens que tinham compromisso com Deus. Tinha diferença entre eles e nós? Não. A única diferença é que eles foram fiéis e por causa da fidelidade estão na Bíblia. Se eles não tivessem sido, talvez nem tivesse sido mencionado. Se no tocar da flauta, da alaúde, a gaita de foles, os 3 pegassem e tivessem se ajoelhado diante da estátua de 30 metros, como todos os outros daquela população, daquele povo que estavam ali, provavelmente nem tinha menção da história deles. É porque Deus esconde? Não, porque nem teria evidência. Deus colocou várias falhas dos servos do Senhor, mas eles seriam como os outros que estavam lá, que não foram falados, não foi falado do nome deles, não foi falado da atitude deles, porque eles se dobraram, eles cederam, eles resistiram. Talvez daqueles jovens que estavam lá, outros também se diziam que eram crentes, falando da época, né? Criam no Senhor Deus, Senhor Jeová, serviam ao Senhor, criam nos mandamentos, porque era o povo judeu. Mas cadê os que não se dobraram? Somente os 3.
Aqui, Daniel não está no contexto, porque ele não estava naquela situação ali, mas ele também não se dobrou. Amados, eles não têm diferença nenhuma. A única diferença é que a fidelidade levou eles a serem honrados. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que reproduzia a sua imagem. Ela media, como a gente leu ali, cerca de 30 metros. Ela foi posta para ser reverenciada à sua ordem. E quem não se curvasse, seria punido com morte. Então o povo babilônico e todas as pessoas dos povos conquistados de lá estavam, ao toque da trombeta, deveriam curvar-se ante aquela estátua, em reconhecimento à grandeza do rei e ao poder dos seus deuses. Todos dobraram seus joelhos, menos os 3 jovens. Aqui está para mim um grande destaque desse capítulo 3. Olha bem, 3 crentes tentados a fazerem o mal, mas resistem e decidem trilhar o caminho do compromisso com Deus. Esses 3 crentes, então, são levados à fornalha. A gente não leu aqui, Então a gente vai dar um entendimento para você, talvez que é novo. Esses 3 crentes foram levados até essa fornalha ardente. Recebe uma última chance de romperem o compromisso com Deus e salvarem suas vidas. Ali foi dado, Nabucodonosor deu a chance de eles renunciarem e dobrar. Agora vai tocar novamente os instrumentos. E ao toque dos instrumentos, se vocês não se dobrarem diante da estátua, vocês serão mortos. Eles tiveram uma última chance de serem salvos, diante dos olhos de Nabucodonosor. Eles resistem bravamente. Eles não se dobraram. E irado o rei manda que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que já estava, ao ponto que os soldados que chegaram perto da fornalha morreram. Mas os 3 crentes, permaneceram firmes. Já na fornalha, não mais 3, mas 4 homens são vistos. Mas nenhum deles sequer é impregnado com fumaça, com cheiro de fumaça. Daí o rei pergunta: como 4? Quantos homens foram postos na fornalha? Ele perguntou. Ele disse: 3, Senhor, foram postos. Em que condições? Todos amarrados, Senhor. E como eu vejo 4 homens e passeando no meio do fogo? Amados, eles poderiam ter escapado da fornalha. Amados, o que foi a quantidade de temperatura que foi aquecido já era para eles queimarem rapidamente, e o Nabucodonosor fez questão de aquecer 7 vezes o normal, ao ponto que quem nem entrou morreu. E a Bíblia diz que eles entraram, os 3, mas de repente não era mais 3, tinham 4 dentro da fornalha. Pode botar o próximo. Na fornalha, na cova dos leões, diante de gigantes ou perseguições, aqueles que estão comprometidos com Deus, vivem a experiência do cuidado, da proteção, da sua presença em qualquer situação da vida. Deus se compromete em todo o tempo com aqueles que estão comprometidos com Ele. Deus é fiel mesmo nós sendo infiéis. Mas, amados, Deus quer quebrantamento e arrependimento. Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. O amor dele é incondicional, mas tem coisas no reino que está condicionado à obediência.
Próximo. Comprometer-se com Deus é vê-lo na fornalha. Vamos entender, ali ó, a fornalha de fogo ardente. Tentei pegar uma fornalha para você entender ali. Não é menos que aquilo não. Uma fornalha que já estava quente por excesso, 7 vezes o que era o normal, né? Era muito fogo. O que acontece quando o rei vê um quarto homem na fornalha? É o que chamamos de teofania, manifestações de Deus diante do seu povo. Mas aqui há algo muito especial, é uma teofania de Jesus. Ele é chamado de o Filho do Homem. Se Ananias, Misael e Azarias tivessem obedecido Nabucodonosor, teriam perdido o privilégio de andar com Jesus no meio da fornalha. Deus é tão tremendo. A gente olha, poxa, tadinho de Jó, passou por tanta coisa, e foi difícil mesmo. A maioria, ou todos nós, talvez, não teríamos a atitude que ele teve diante do que ele passou. Isso sem ele conhecer a graça. Mas ele no final disse que ele estava num nível melhor. Antes ele ouvia falar, agora ele contemplava o Senhor. Ele dizia que os seus olhos viam o Senhor. Amados, aqui eles tinham um comprometimento tremendo com Deus, mas eles não tinham ainda andado com ele dentro da fornalha. No meio da destruição, do fim, que parecia, pelo menos para Nabucodonosor e todos ali, eles tiveram uma experiência sobrenatural, que poucos até hoje tiveram. Poucos tiveram contato, não de ser somente salvo, mas estar com Jesus, querido. Dá para contar nos dedos. Moisés viu a glória de Deus pelas costas. Os apóstolos viram Jesus, né, aqui na terra, e toda a população viu, mas eles ali viram a glória de Jesus, dentro da fornalha, a presença dele em glória, um privilégio tremendo, que eles não teriam, se eles tivessem cedido. É difícil a dificuldade, é difícil a luta, é muito difícil. Mas no meio da dificuldade, o nosso comprometimento com Deus nos dá uma experiência muito maior. Mas é bom e fácil demais ser fiel quando o patrão deu aumento de salário. É muito fácil dizer aleluia, glória a Deus, né, que é o termo cristão, né? Quando está tudo bem em casa, não está brigado com a esposa, não está brigado com o marido, né? Está tudo certinho. Não tem enfermidade, trocou de carro faz uma semana, vem para a igreja e dá, meu Deus, chega a pular, é fácil. Mas quando a coisa aperta, daí mostra o nosso comprometimento. A luta revela o nível e o grau de comprometimento que nós temos. E a nossa atitude no meio dessa fornalha, que nos leva a uma experiência muito maior, em um nível muito maior. Mas quando eles passaram por isso, você acha que qualquer coisa incomodava eles? Se o rei mandasse, vocês vão a partir de agora ter que comer a minha comida, porque eles tinham feito um propósito que não iam comer. Vocês acham que eles iam comer? Já tinham dito que não, antes de ter essa experiência tremenda dentro da fornalha. O nível de fé que eles tinham antes e depois da fornalha era muito maior. Só seria uma coisa, eles amavam o Senhor de tal forma, que eles disseram, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Em outras palavras, se Ele não nos livrar, estaremos com Ele. Agora Deus podia ter levado eles, certo? Podia, porque eles eram fiéis. Mas aqui, manifestou a glória dEle. Aqui pôde ser alcançado muitas pessoas. Talvez aqueles outros jovens que não foram fiéis, todos aqueles que se prostraram diante da estátua, e a população o povo que ouviu depois o que aconteceu.
Próximo. Deus consola aqueles que não desonram o compromisso com Ele. Deus não nos livra do fogo, mas Deus nos livra no fogo. Isso já foi falado várias vezes, né? Que Deus quer nos livrar na fornalha. Esses homens tinham um compromisso tão real com Deus, que eles sabiam que o fogo não limitava a ação de Deus. Amados, Deus honra, Deus consola, Deus honra aqueles que o honram. Próximo. Os ímpios são influenciados diante do seu compromisso com Deus. Nabucodonosor, não sabemos se converteu, naquele momento não, mas nós sabemos que ele reconheceu que Deus tem seus filhos aqui na terra, e os trata com amor profundo. No versículo 29, ele edita um decreto, que diz o seguinte: a pessoa que falar mal do Deus de Ananias, Misael e Azarias, deve ser cortado em pedaços, e sua casa reduzida a um monte de cinzas. Não é isso que nós esperamos hoje, né? Mas isso é que Deus fez com o compromisso desses jovens. Ele foi radical lá, podia, né? A atitude dele, mas ao mesmo tempo mostrou que o compromisso dos três abalou Nabucodonosor. Em outras palavras, não sei se ele se converteu ou depois, ou não sei. Eu só sei de uma coisa, que ele estava se endeusando ao ponto de ter feito uma estátua de 30 metros de altura, e queriam que as pessoas o adorassem através daquela estátua. A Bíblia não diz que ele mandou que fizesse mais isso, é o contrário. Ele disse que Deus de Ananias, Azarias e Misael era o Deus verdadeiro. Amém? O nosso comprometimento com Deus mexe com as pessoas à nossa volta. Próximo. Presta atenção, eu queria que nós lêssemos ali, ó. Vamos ler o que está ali? O compromisso, todo mundo lendo ali comigo. O compromisso com Deus faz toda a diferença. Quando as tentações são enfrentadas com um sonoro não, os ímpios enxergam Deus na nossa vida. Agora aqui, ó. A fornalha é certa, ou fora com Nabucodonosor, ou dentro com Jesus. Vou ler de novo essa parte final, ficou muito, eu botei uma cor de meia, que aqui não ficou bom. A fornalha é certa, ou fora com Nabucodonosor, ou dentro com Jesus. Amados, eu não vou mencionar tudo, mas há uns 18 anos atrás, eu trabalhei no lugar onde eu tinha uma escolha. Ou eu me dobrava diante da estátua, que não era o caso, eu me dobrava diante da situação que foi imposta, que era de roubo, de engano, de mentira, ou eu iria para a fornalha. Lógico que não foi no nível deles, tá? Eu só estou tentando explicar, baseado no que eu estou ministrando. Amados, eu escolhi ir para a fornalha, e eu tive o retorno do Senhor. A empresa queria que eu enganasse o cliente, que eu roubasse das pessoas que estavam indo lá. Eu disse que eu não fazia aquilo, expliquei por que eu não fazia aquilo, eu servi o Senhor, expliquei tudo diante do gerente. E passou uns dias, mas outra situação eu disse que também não fazia, porque era também considerei errado, e eles me demitiram. Fiquei desempregado, eu morava sozinho e dependia da minha renda. E agora? Eu vi Jesus dentro da fornalha. Foi um irmão na minha casa, alguns dias depois, me falar de um emprego da área que eu conhecia, e os donos daquela empresa eram cristãos, e o primeiro meu salário era praticamente quase o dobro do salário que eu ganhava, onde queriam que eu me dobrasse. Amados, a nossa fidelidade
nos leva a um nível muito maior. Qual o nível de comprometimento seu? Como está a experiência da sua vida no compromisso com Deus? Você só quer honrar o seu nome? Como o exemplo ali daquela culinária ali. Você só quer honrar o nome? Eu tenho nome, tá bom, eu faço isso. Você só dá alguma coisa para satisfazer, como o caso do ovo? Ou você dá o integral à sua vida? Você tem dado a sua vida para o Senhor? Ah, mas eu dizimo. Você tem dado a sua vida para o Senhor? Ah, mas eu trabalho na igreja. Você tem dado a sua vida para o Senhor? Mas eu canto, eu danço, eu oro, eu prego. Não, não é isso. Isso não é comprometimento. Isso pode ser ativismo. Pode fazer parte de um comprometimento. Nós temos dado a nossa vida integral para o Senhor. Qual o nível de entrega que nós temos? Queria chamar o Ministério do Louvor. Queria que nós nos levantássemos. Quando eu falo de comprometimento, eu falo de comprometimento com o Senhor em primeiro lugar. Eu falo em comprometimento com o nosso irmão. Eu falo em comprometimento com o reino. E eu falo em comprometimento com o país também que nós moramos. Ou nós não somos brasileiros? Tem que haver clamor no nosso coração, tem que haver compaixão no nosso coração. Nós não temos que orar somente por causa da crise. Temos que orar para que o brasileiro se humilhe, para que a igreja se humilhe, amados, para que aqueles que não conhecem o venham conhecê-lo. Qual é o nível do nosso compromisso? Jesus, houve uma entrega total, integral, completa. Deus tomando forma humana, foi no nível máximo de comprometimento com a humanidade. Ele deu tudo. Tudo o que ele tinha. Até o último respirar. Nós que damos. Qualquer coisa, como fez Caim, e achou que estava fazendo certo. Amados, tinha muitos jovens ali no reino da Nabucodonosor, todos eram israelitas, todos se falavam ser povo de Deus. Deles todos, só 4 não se dobraram diante do sistema. Será que nós temos nos dobrado? Mentirinha? Não, isso não tem problema, não foi eu que falei, foi o patrão que mandou. O nosso comprometimento com Deus abala o coração do ímpio, ganha o coração dele. Qual nível? Os irmãos vão estar louvando ao Senhor. Eu queria que, se o Espírito Santo falou com você, você se ajoelhasse aí no lugar. Não precisa vir aqui na frente. No momento não precisa. Eu queria que você reconhecesse que o nível de comprometimento que você tem está abaixo do que o Senhor desejava, ou o Senhor deseja. Se o nosso compromisso é baseado em circunstância, e a situação está tudo bem,
nós não temos comprometimento. Será que nós desejamos renunciar ao sistema e correr o risco de ter que ir para a fornalha? É difícil, é. Mas Deus quer nos levar a um nível de intimidade muito maior, um nível de revelação muito maior, um nível de entrega muito maior. Começa a buscar o Senhor aí. Começa a buscar o Senhor, conversa com Ele, peça perdão se precisar, mas se humilha, faça uma entrega integral da sua vida.